Meu nome é Emília Valova, violoncelista da Orquestra Sinfônica Brasileira, e hoje vamos falar um pouco sobre o instrumento violoncelo, contar um pouco da história dele, origem e a trajetória durante os séculos até os dias de hoje. O violoncelo é considerado o segundo maior instrumento da família das cordas. Ele tem a sua origem na Itália, no século XVI. A primeira obra que tem registro hoje em dia em mãos é uma coleção de sonatas de um compositor italiano. Bem, inicialmente, há mais ou menos nos primeiros 2 séculos e meio de vida, ele era um instrumento muito dividido entre as duas famílias das violas da braccio. Violas da braccio era a família de todas as cordas, violas, violinos. E outros consideravam ele como membro da família das violas da gambas. E também falam que o nome dele veio de violoncino. É diminutivo de um instrumento italiano do século XVII chamado violone. Enfim, ele inicialmente era com outros tamanhos, outras medidas, era um instrumento diferente, ele tinha até mais cordas. Era um instrumento com maiores medidas, como falei, e um detalhe que também é importante mencionar, ele não tinha o apoio, o espigão que hoje em dia o moderno violoncelo tem, esse aqui. Aí vocês vão perguntar, mas como que os artistas tocavam? Segurando o violoncelo entre as pernas. Aí tornava-se um instrumento mais desconfortável, né? Tanto que no início da sua vida ele foi utilizado bem pouco, ou seja, a função dele na orquestra era como instrumento do grupo do basso contínuo, que fazia parte os violoncelos, os contrabaixos, os fagotes, que a função dele era instrumento acompanhante, né? Ele não tinha, por ser um instrumento maior, mais desconfortável, ele não exercia ainda muito papel solístico, na verdade nenhum. E tem até registros de umas festas italianas na rua com um instrumentista tocando com o violoncelo amarrado no pescoço para segurar, né? E bem, temos vários luthiers importantes que fizeram instrumentos belíssimos, violoncelos que até hoje em dia existem, violoncelos que são de altíssimo valor e de uma sonoridade incrível. Entre eles Gasparo da Salo, Andrea e Niccolo Amati. Na verdade, uma curiosidade, o primeiro violoncelo feito foi, que consta hoje em dia que existe, foi feito da família Amati. Tem o Paolo Madini, Domenico Montagnana, Matteo Goffriller, e não podemos também esquecer do gigante Antonio Stradivari, que ele diminuiu as medidas do violoncelo e deu o acabamento final do instrumento. Então, as medidas que vocês estão vendo hoje é o Antonio Stradivari que definiu, tá bom? Vamos falar um pouquinho da sonoridade, das cordas, e vou mostrar também uns pequenos trechinhos de algumas obras para vocês conhecerem um pouquinho mais da sonoridade de cada corda. Então, ele tem 4 cordas, Lá, a mais aguda, Ré, Sol e Dó, afinadas em quintas, como todos os outros instrumentos de cordas, tirando o contrabaixo, que afina as cordas em quartas. Então, nós temos corda Lá, que é a corda mais fina, corda mais aguda,
E geralmente os compositores escrevem as partes mais, as cantilenas, os temas, uma corda muito brilhante. Vou tocar um pequeno trechinho do Kol Nidrei, do Max Bruch, para vocês conhecerem corda lá. Corda Ré, um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais escura. Tocar uma peça que com certeza vocês conhecem, uma peça de hoje em dia. Aleluia. Você vê, o som é um pouco mais escuro, um pouco mais fechado. Corda Sol. Corda Sol é mais densa, uma corda mais escura, um pouco mais potente até. Tocar um trechinho do concerto de Christian Bach, segundo movimento. Corda Dó, a corda mais escura, mais grossa, exige mais músculos, mais força do violoncelista para poder tirar aquela sonoridade potente que ela tem. O início da sonata Mi menor, opus 38, Brahms. Outro trecho interessante, a famosa Quinta Sinfonia, de Beethoven. Ó, o início, corda Dó. Então, essas são as cordas. Consegui mostrar um pouquinho da sonoridade de cada corda. Então, inicialmente, a função do violoncelo na orquestra era como instrumento acompanhante. Violoncelo de baixo contínuo. Também, posteriormente, nas óperas italianas, óperas alemãs, ele também foi usado como o instrumento que era um baixo contínuo, só que era só por um instrumento, um violoncelista, acompanhava os recitativos dos cantores. Posteriormente, os primeiros compositores que enxergaram e começaram a compor música com um papel mais de solista do violoncelo foi o Johann Sebastian Bach, e como solista. E na orquestra foi o Beethoven. Johann Sebastian Bach escreveu as suas 6 suítes para solo violoncelo, o famoso prelúdio da primeira suíte, todo mundo conhece. Um detalhe interessante: a 6ª suíte desse ciclo das 6 suítes para solo violoncelo é escrita para violoncelo piccolo. O que era violoncelo piccolo? Um instrumento com 5 cordas. A 5ª corda dele era uma corda que ia ser afinada, uma quinta em cima da corda Lá. Por isso, a 6ª suíte é um desafio para os instrumentistas, os músicos violoncelistas, por ser uma suíte escrita para um instrumento de 5 cordas. E hoje em dia nós temos apenas 4, ou seja, ela é muito aguda,
e com bastante dificuldades técnicas. Mas hoje em dia nós temos muitos registros, muitas gravações, com gravações lindíssimas, feitas com muito êxito pelos grandes violoncelistas. O Beethoven também começou a induzir o violoncelo como parte mais solística dentro da orquestra. Temos a Quinta Sinfonia, segundo movimento. Bem famosa também. O Brahms deu lugar especial também para o violoncelo, escreveu as 2 sonatas, escreveu o concerto duplo. O Beethoven escreveu o concerto triplo, piano, violoncelo e violino e orquestra. Um concerto virtuosístico, um concerto dificílimo, lindo, em que o violoncelo tem um papel excepcional de solista. O Brahms escreveu o concerto duplo, como falei, e outro papel muito importante do violoncelo, na metade do século XVIII, ele entrou na formação quarteto de cordas, como instrumento igual, solístico, como os violinos e a viola. Temos muitos quartetos de cordas, quintetos, trios, repertório enorme, repertório de música de câmara, em que o violoncelo já começou a exercer um outro papel, de instrumento solista. Século XX, não podemos também deixar passar o grande Richard Strauss, uma obra lindíssima, as variações Dom Quixote, variações lindíssimas com uma dificuldade técnica e fora do comum, mas uma obra linda. O Bartók também, no quarto quarteto, por exemplo, o recitativo e o movimento lento são famosos. Então, o violoncelo já saiu a partir do século XVIII daquela função de instrumento acompanhante, começou a solar dentro da orquestra e também os compositores começaram a escrever obras para ele, um instrumento solista, um solista na frente da orquestra. Grande responsável, o primeiro compositor, aliás, faltou eu mencionar, era Luigi Boccherini, quem escreveu os primeiros concertos para violoncelo. Grande violoncelista, professor italiano, virtuoso, foi o primeiro que começou a desenvolver o repertório solístico para violoncelo. Posteriormente temos o Gabriele, tem vários outros italianos que também trabalharam com compositores que criaram obras solísticas. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que o violoncelo é um instrumento muito complexo, muitas vezes comparado com a voz humana, pelo seu diapasão enorme, que se for comparar com a voz humana seria do baixo até o tenor, né, da corda dó até o fim do espelho, pela corda lá, ele tem um diapasão enorme, usado no repertório popular também. Século XX, os compositores brasileiros utilizaram também o grande Villa-Lobos, escreveu, quem não conhece as Baquianas?
muito utilizado, a gente pode tocar, por exemplo, pizzicato, nós não falamos. Pizzicato é o jeito de se tocar o instrumento sem o arco, puxando as cordas. Vamos lá. Lady Gaga. Vamos ver se vocês vão adivinhar qual é. Bem, precisava lembrar. Shallow, Lady Gaga. Mas não vai parar por aí. O violoncelo hoje em dia está sendo utilizado também tocando nos palcos rock, música rock e até heavy metal. Sabe aquela banda apocalíptica? Então, tocando as músicas de Metallica, música de heavy metal mesmo. Ou o exemplo que eu queria dar é um rock de Deep Purple. Vamos ver se vocês vão lembrar, com certeza. Ou seja, nós temos aqui a riqueza que é esse instrumento maravilhoso, com um som incrível, lindo, brilhante, denso, escuro. Ele tem a paleta de todas as cores, então tem um papel muito importante em quase todos os gêneros musicais. Tanto na música orquestral, ele está sendo muito utilizado como solista, hoje em dia nas músicas pop, heavy metal, como a gente está falando. Então é um instrumento muito complexo e maravilhoso. Espero que vocês gostaram.